para as nossas vidas. E o tema dessa mensagem é: reconstruir é necessário. A pastora Daniele passou a escala de pregações, né? E aí eu já comecei a estudar depois daquela que eu trouxe, né? Comecei já a estudar porque sabia que estaria fazendo o fechamento dessa festividade. E o Senhor falou grandemente ao meu coração sobre reconstruir é necessário. E no mês de maio nós tivemos a notícia, né, que o Rio Grande do Sul passou por situações avassaladoras, destruidoras. Pessoas foram obrigadas a sair das suas casas devido a uma enchente. Uma chuva tão forte, tão intensa, sobrecarregou o Rio Guaíba lá e acabou devastando cidades, destruindo, deixando aquelas pessoas totalmente perdidas, isoladas. Eu peguei alguns relatos que diz que 442 mil pessoas foram obrigadas a sair de suas casas por conta das águas que tomaram conta da cidade. Foram pessoas que tiveram que ir para abrigos, tiveram que deixar o seu lar, todo o seu sonho, toda a sua vida trabalhada, toda a sua história, né, daquele lugar. Ela foi obrigada a deixar porque a chuva veio e destruiu tudo, inundou tudo, destruiu os seus móveis, todos os seus bens. E eles tiveram que se mudar, tiveram que sair da sua casa e ir para outro lugar para esperar ver o que ia acontecer. E no passar do mês de maio, as águas foram descendo e eles puderam voltar para os seus lares. Alguns puderam voltar para os seus lares. E quando eles voltaram, muitos viram o seu bairro devastado. Não tinha mais casa alguma. Todas as casas daquelas áreas que eram mais próximas, né, do rio, eles foram devastados, destruídos. Não tem mais sinais de casas. Eu vi um noticiário no RJ1. Eles chegavam no seu lugar e o repórter falava com aquelas pessoas em prantos. E ele falava: por que você está chorando aqui nesse lugar assim vazio? Aqui era a minha casa. Aqui era a minha história, aqui estava toda a minha vida. E agora, quando eu volto aqui, eu só vejo o chão e eu não vejo mais nada. Só vejo lama e destroços, né? E tinha muita sujeira, muitos móveis, muitos carros. E ali não tinha mais a sua casa física, só tinha destruição. E aí todo o país se movimentou na intenção de ajudar aquelas pessoas a se levantarem, de ajudar aquelas pessoas a reconstruírem a sua vida, a sua história. Muitos deles não vão conseguir construir suas casas nos lugares que eram, porque está previsto de novamente acontecer uma tragédia como essa. Então eles não têm mais a opção de continuar a sua história naquele lugar. Eles vão ter que achar um outro lugar para recomeçar. E teve uma reportagem que eu vi um dia, que foi quando Deus ele bateu essa palavra em meu coração. E o repórter foi até uma menina que estava, não me lembro agora o nome dela, mas ela estava movimentando todas as doações para as pessoas do seu bairro, que decidiram não sair das suas casas. Continuaram lá nas suas casas, a maioria de 2 andares, e o primeiro andar totalmente inundado, com a altura do peito. E ela de barco, com um ajudante, ia passando de casa em casa e deixando as sacolas de alimento, de água, para que eles pudessem se manter. E eles se negavam a sair daquele lugar. E aí o repórter passava junto com ela, e ela já cumprimentando as pessoas que já estavam ali há praticamente um mês nessa situação de entregar as doações. Então já pega uma intimidade, já pega um conhecimento. E aí ele falava: por que você ainda está aqui? Ele: porque eu sei que eu vou reconstruir.
E quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus. E quando ele falou isso, ele não estava nem no segundo andar das suas janelas, não. Alguns criaram estratégias, né? Lá de cima da janela, ele lançava uma cordinha e aí ela amarrava as sacolas nessa cordinha e a pessoa puxava. Esse rapaz, ele desceu e ele foi até o portão como se a casa tivesse na sua normalidade. E ele, com a água até o peito, ele abre a porta, abre o portão, vai andando em direção a ela no barco e ele pega os alimentos e conversa com ela segurando os alimentos assim, porque a água estava na altura do peito, então se ele descesse a sacola ia contaminar tudo. E aí ele pegou e ele falou isso, eu creio que eu vou reconstruir a minha casa. E aí muitas pessoas naquele lugar tiveram suas vidas totalmente destruídas, tiveram seus sonhos, tiveram seus bens, seus carros totalmente devastados, levados. Elas até hoje podem nem ter encontrado, né, diante de tudo que foi aquilo que a gente pôde acompanhar. Mas a destruição veio e levou tudo daquele povo, levou toda a esperança, levou o trabalho daquelas pessoas, porque muitos lugares que eles trabalhavam foram fechados. Inclusive o hospital principal da cidade foi fechado porque inundou e por conta da contaminação ele não poderia mais funcionar. Então levou o sonho daquele que estava estudando arduamente para conseguir aquela vaga de entrar naquele hospital para trabalhar e exercer o seu sonho de cuidar das pessoas. A chuva veio naquele momento e destruiu todas as coisas. E assim a gente vai vendo no noticiário dia após dia que os gaúchos, eles estão lutando um dia de cada vez para reconstruir o seu estado, né? Para reconstruir o seu trabalho, a sua casa, a sua estabilidade, o seu financeiro. E nós vamos acompanhar hoje a história de um povo que passou por essa mesma situação. Uma situação que foi para reconstruir. Abra aí a sua Bíblia no livro de Esdras. Está lá entre Crônicas e Neemias, para ajudar, né? Mais fácil um pouquinho. Está lá entre Crônicas e Neemias. Você tem aí os diáconos que podem estar te ajudando também. Livro de Esdras, no capítulo 1. Quem tiver dificuldade aí, levanta a mão, para que você possa acompanhar essa leitura. Acharam? Amém? E ele diz assim, posso ler? Amém? Diz assim, Esdras, no capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que edificar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito Deus despertou, para subirem, edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses.
Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta o Sebazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou o Sebazar, quando os do cativeiro subiram da Babilônia para Jerusalém. Aqui nós estamos vendo a história do povo de Israel que foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E lá eles passaram 70 anos de suas vidas cativos, 70 anos preso. E o rei Ciro, guiado por Deus, usado por Deus, envia Zorobabel para resgatar esse povo, resgatar o povo de Deus, para que eles pudessem voltar para sua casa, voltar para o seu templo e adorar ao Senhor. E com a libertação desse povo, quando o povo judeu volta para sua cidade, volta para sua casa, com o que eles se deparam? Com a destruição. Assim como o povo lá dos gaúchos se depararam com toda essa destruição, assim foi o povo de Israel quando voltou do cativeiro da Babilônia. Eles encontraram tudo devastado, tudo destruído, e principalmente o templo do Senhor estava ruído, estava roubado. Nabucodonosor tinha levado todos os bens que eram usados para adoração, aos sacrifícios ao Senhor. Ele tinha levado aquilo para adoração dos seus deuses. E quando eles voltaram, não só os utensílios estavam roubados, mas como toda a estrutura estava ruída, destruída. E isso causou neles uma comoção, um sentimento de dor e de perda, assim como nós estamos vendo, né, os nossos vizinhos lá, né, do Rio Grande do Sul, vivendo essa realidade de perda e de destruição. Mas o Senhor, Ele tem trabalhado em meu coração quando Ele começou a me dar sobre essa palavra, que quando a destruição ela bate a nossa porta, ela vem para devastar com força tudo e não deixar nada, principalmente a nossa fé. Quando a destruição vem bater na nossa vida, bate a nossa porta, as situações que nos causam dor extrema, assim como o Rio Grande do Sul está vivendo uma dor extrema, Ele coloca essa destruição, ela causa um efeito para que nós venhamos perder a nossa fé. Perder a nossa fé. Foi isso que aconteceu com o povo. Quando eles se depararam com o templo do Senhor destruído, eles logo pensaram: pronto, acabou. Acabou, não tem jeito, tá tudo roubado, a gente não vai conseguir resgatar nada, a gente não vai conseguir levantar nada. Mas o Senhor, Ele conhece o coração do seu povo. O Senhor, Ele conhece o coração daquele povo. E Ele sabia que quando aquele povo olhasse todos os seus bens destruídos, toda a sua esperança acabada, toda a sua construção de vida ruída, Ele sabia que o povo de Israel ia esmorecer. Assim como eu e você, em muitas situações de devastações que passamos. Assim como eu e você, em muitas situações ao qual a vida nos acomete, nós pensamos em esmorecer e deixar para lá e desistir. Mas o Senhor é aquele que Ele sabe movimentar o seu povo de uma forma magnífica. E naquele povo, naqueles dias em que o povo de Israel passava por essa situação, naquela volta de lá do cativeiro, vinham com ele pessoas que entendiam essa situação de uma forma totalmente diferente, com uma visão totalmente diferente do que eles num todo ali estavam tendo. E naquele momento Deus, Ele usa essas pessoas para animar o povo de Israel.
Ele começa a usar pessoas que têm pontos estratégicos para animar, para movimentar o povo de Israel a reconstruir, a recomeçar. E é isso que o Senhor ele tem feito nos dias de hoje também. Exemplo é essa introdução que eu acabei de trazer aqui sobre o povo gaúcho. Eles não estão sozinhos, porque todo o país se movimenta para ajudar eles. Muitas pessoas nunca tiveram suas casas destruídas por uma enchente, mas ainda assim se compadecem e ajudam aquele povo. Outras pessoas já passaram pela experiência de perder todas as suas coisas e entendem na pele o que é que eles estão sentindo e se mobilizam em enviar recursos para aquele povo. E assim o Senhor ele fez com essas pessoas que estavam no meio do povo de Israel, para que eles pudessem recomeçar, para que eles pudessem reconstruir. Ele usou pessoas para que pudesse mostrar a eles que aquilo que eles estavam vendo não era o fim. É isso que o Senhor ele te trouxe aqui nessa noite, para que você possa ouvir. Desde o início do culto, o Senhor tem tratado pontos específicos e Ele tem falado, não é o fim. Isso que você está vendo, a destruição que está na sua frente, não é o fim. E aí, Ele construiu há 13 anos atrás o caminho do Evangelho, para que pudesse ser esse instrumento hoje na sua vida, para dizer que essa destruição que os teus olhos veem não é o fim, que dá para reconstruir, dá para recomeçar. É por isso que você está aqui nessa noite. Então eu gostaria que você virasse para o irmão que está aí do seu lado e dissesse assim, ó: reconstruir é necessário. O povo precisava reconstruir o templo do Senhor. Ele precisava levantar os altares do Senhor que estava quebrado, que tinha sido destruído. Ele precisava colocar ali os seus sacrifícios ao Senhor. Mas aquele povo, ele estava olhando, botando a destruição acima daquilo que eles poderiam fazer. Eles estavam ali temendo e estavam ali se lamentando, como muitas vezes nós nos colocamos diante das situações, né? Nós lamentamos, nós choramos, nós queremos ficar trancados dentro do nosso quarto ali, mas nós podemos reconstruir, nós podemos mudar esse quadro, nós podemos mudar essa história. E foi isso que aconteceu com aquele povo, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Quando avança aí um pouquinho no capítulo 3, no versículo 8, ele vai dizer assim, olha: e no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua e seus filhos, e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Anadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Aqui ele já começa a movimentar aqueles que entendiam que a destruição não seria capaz de impedir os planos do Senhor para aquela época, para aquelas pessoas. Eles começaram a movimentar o povo de uma forma diferente. Olha, nós vamos lá, nós vamos levantar, nós vamos reestruturar, nós vamos edificar, vamos nos levantar como um só povo, com um propósito. Qual era o propósito? Reconstruir, reedificar a casa do Senhor. Estava em ruína, estava tudo quebrado. Sim, essa era a realidade. Mas o que eles iriam ficar fazendo? Olhando destruição? Não, eles se levantaram e com suas mãos e com aquilo que o Senhor dava a eles, eles começaram a trabalhar para edificar a casa do Senhor.
E hoje você está aqui no caminho do Evangelho, recebendo esses recursos para reconstruir. Zorobabel estava ali colocando sobre eles uma nova visão, dando uma nova clareza de caminho a seguir. Porque quando a destruição vem, a gente precisa analisar toda a situação e ter uma estratégia para recomeçar. Ora, aquele povo acabou de ser liberto. Aquele povo não tinha recursos financeiros. Aquele povo não tinha instrumentos. E o que eles precisavam fazer? Vamos começar com o que nós podemos fazer. Vamos começar a limpar. Vamos começar a tirar essa sujeira. Vamos começar a tirar esses entulhos. Vamos começar a movimentar. E Deus, Ele vai fazer o restante. E a partir daquilo, Deus, Ele começa a usar os seus filhos para reedificar, para reconstruir a casa dele, para que eles pudessem adorar ao Senhor com estabilidade, com esperança, com credibilidade nas promessas do Senhor, porque o Senhor não liberou sobre eles esse decreto de liberdade para que eles vivessem em sofrimento. Não, esse não é o nosso Deus. Ele declarou o decreto de liberdade para que eles pudessem lutar diante das circunstâncias e concretizar a promessa da liberdade. E o Senhor, Ele sabe o tamanho da nossa força diante das situações. Ele sabe muito bem o quanto nós aguentamos e o quanto nós não aguentamos. E quando Ele sabe que é algo penoso, assim como Ele sabia que era para o povo de Israel, Ele coloca pessoas específicas do nosso lado, para que possa ser o recurso necessário para que a gente possa reconstruir. Sabe aquela pessoa que ela vive uma situação e ela fala assim: olha, eu não tenho forças para continuar. E do lado tem aquela pessoa que diz assim: eu sou as tuas pernas, eu posso andar com você. Sabe? Geralmente eu falo para as pessoas que eu costumo acompanhar que Deus me fez baixinha, que é para eu poder abraçar por baixo assim, ó, e te manter de pé. Deus, Ele vai usando cada um com uma estratégia específica para que você não desista, mas que você possa continuar, para que você possa ter uma reconstrução total e verdadeira. Ele quer centralizar o povo com um propósito de reconstruir. E Esdras no capítulo 2, aí voltando só um pouquinho, Esdras no capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer exatamente as pessoas que vieram com essa visão diferenciada. Esdras no capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer assim: os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bislã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número de homens do povo de Israel, e aí ele vai citando todo o povo que veio junto, né? Mas especificamente ele citou o nome daqueles que fariam diferença no meio do povo de Israel. Aqueles que tinham pontos específicos e chaves específicas para encaixar diretamente na fechadura de alguém e girar a chave para que pudesse enxergar a reconstrução. E aí quando Deus ele começou a trabalhar isso, eu fui ver o que cada um daquelas pessoas tinham para oferecer. E aí eu vou te falar e você vai conseguir ter uma visão ampliada diante de tudo isso que o Senhor está falando aqui. Zorobabel, ele liderou a libertação dos exilados. Foi Zorobabel que foi à frente para libertar o povo de Israel. E aí ele fala assim, ó, que ele liderou a libertação dos exilados. Agora vamos trazer para o caminho do Evangelho? Vamos associar ao caminho do Evangelho? Você identifica pessoas que lutam pela sua libertação neste lugar? Você identifica? Há Zorobabéis neste lugar, amém? Há Zorobabéis neste lugar. Jesua, um dos apoiadores para a reconstrução do altar
do Senhor, do altar do templo. Você identifica alguma pessoa que te direciona para o teu chamado, para o teu propósito aqui neste lugar? Ah, Jesus aqui neste lugar, amém? Neemias, ele liderou um movimento que reconstruiu os muros de Jerusalém. Você identifica pessoas que auxiliam você a reconstruir aquilo que está destruído? Você identifica pessoas do caminho do evangelho aqui assim? Amém. Há Neemias neste lugar. Seraías ou Serias, sumo sacerdote de Israel na época da destruição, o significado do seu nome é soldado de Jeová. Você identifica soldados de Jeová nesta casa? Aleluia! Há Seraías nesta casa. Relaías era em hebraico, provavelmente a tradução do seu nome dizia ser carregador do Senhor. Você consegue identificar alguém que carrega as tuas forças no Senhor neste lugar? Aleluia! Há Relaías nesta casa. Bislã, também em hebraico, a sua provável tradução é testemunho para eles. Você tem alguém que se espelha neste lugar e que te inspira a continuar? Ah, Bilsan neste lugar. Mispar, tradução do seu nome era torre de vigia. Você identifica algum irmão que quando chega perto de você fala assim: irmão, vigia nesse negócio. Tu tá meio esquisito nesse negócio. Identifica alguém aí assim no caminho do evangelho? Ah, Mispar neste lugar. Big Vai em hebraico quer dizer alegre. Aí eu tava conversando com meu esposo hoje, aí ele não perdeu a oportunidade, mas eu bem gostei. Big Vai, um grande vai. Tu identifica alguém aqui assim? A Big vai nesse lugar também. Aqueles que são alegres e contagiam, né, a nossa vida diante das circunstâncias, mas a sua alegria nos impulsiona a continuar. Você identifica alguém assim? Tem muitos Big vai por aqui. Reum em hebraico também, a provável tradução é compaixão. Você foi recebido neste lugar com compaixão por alguém? Você consegue identificar isso em alguém? Glória a Deus. Há Reuns neste lugar também. Baná, um oficial. Você identifica oficiais do Senhor nessa casa? Glória a Deus, há vários. É por isso que você está aqui, porque no meio dessa destruição existe Zorobabel edificando o seu lar, existe Reum sobre você, existe Neemias te incentivando a edificar esse muro, a não deixar isso destruído, porque o decreto da liberdade foi liberado sobre o povo de Israel, mas também foi liberado sobre a minha e a tua vida. Você não precisa estar nesse cativeiro mais, porque tudo que foi destruído enquanto você estava lá no cativo, no momento da dor, no momento do sofrimento, você pode reconstruir, você pode recomeçar, porque tem coisas que não vão poder ser reconstruídas. Tem coisas que vão ficar lá naquele momento da dor, do cativo, vai ficar lá. Porque Deus é aquele que é o dono da vida. Então tem coisas que a gente não vai conseguir reconstruir porque pertence a Ele. Também tem laços que foram quebrados e que não vão poder mais ser atados, porque são pessoas que iam te impedir de reconstruir e de recomeçar. Ele sabe o seu dia de amanhã. Você sabe o aqui e o ontem, mas o amanhã e os segundos depois só pertence a Ele. Então, Ele não deixa nada que possa te impedir de reconstruir, continuar perto de você. Ele não permite que esteja do seu lado, porque a intenção que Ele tem sobre a minha e a sua vida é que nós venhamos reconstruir, recomeçar. Então para, irmão, de olhar o tamanho da destruição e vamos reconstruir, vamos recomeçar. Para de olhar o tamanho do mar. E a ordem é qual?
É para marchar, irmãos, é para marchar. A ordem é para marchar. Mas pastora, a senhora não tem noção do quanto eu estou sofrendo, do quanto está doendo. Eu não posso estar vivendo a mesma coisa que você, querido. Mas eu vivo problemas. E a ordem que o Senhor nos deu é para marchar, é para continuar, é para reconstruir. Nós temos um ao outro para que possamos nos tornar um só nessa reconstrução. Mas uma coisa que a gente precisa ter é coragem para olhar o amanhã. É coragem para olhar o futuro. É coragem para ver o que Deus ele pode fazer depois daqueles destroços. Debaixo dos destroços que os nossos olhos veem existe vida. Existe continuidade. Existe um caminho de maravilhas ao qual o Senhor ele preparou para cada um de nós. Mas nós precisamos estar abertos e entendendo que o Senhor é o alicerce dessa reconstrução. Que o Senhor é o alicerce de cada tijolo que nós vamos levantar. E aí eu não estou falando de uma estrutura física, mas eu estou falando de uma estrutura interior, de uma estrutura da alma, de uma estrutura da mente. Nós precisamos entender que quem vai fazer essa reconstrução conosco é o Senhor. Quem vai fazer essa reconstrução em nós é o Senhor. São as suas mãos, não são as nossas. Nós precisamos olhar para aqueles que estão ao nosso lado e identificar. Zorobabel é um líder. Reum é aquele que alegra, né? Neemias é aquele que constrói os muros. E pegar e nos espelharmos nessas pessoas. Porque quando nós estamos caídos, a Bíblia fala melhor serem dois do que um só. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque quando ele está caído, tem o outro. Vambora, eu estou aqui para te sustentar. Vamos, você não está sozinho. Eu posso te ajudar. Você me ajuda e eu te ajudo. Porque, irmãos, uma coisa que nós nunca vamos poder deixar é de reconstruir. Porque as situações sempre vão acontecer com nossas vidas. Sempre vai vir setas que vão nos machucar, nos ferir. E nós sempre vamos ter que recomeçar. Foi assim com o povo de Israel. O tempo todo eles precisavam recomeçar, reconstruir. Muitas pessoas que estão do seu lado, te animando, te encorajando, fazendo o seu papel de reconstrutor, precisa receber de você a reação de querer reconstruir. Porque não adianta um lado só lutar por você. Você precisa lutar junto. Você precisa se levantar para caminhar junto. Porque muitas vezes as dores são tão grandes, tão fortes, assim como aquele povo lá gaúcho está vivendo algo tão surreal, tão estarrecedor, mas eles olham diante de tudo aquilo destruído e eles dizem: eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir. Mas muitas vezes existe o outro lado, né? Daqueles que dizem assim: poxa, não vale mais a pena. Eu trabalhei esses anos todos e eu perdi tudo. E agora eu já nem tenho mais idade para recomeçar, para reconstruir. Mas o que é melhor? Você se ver cativo ou você se ver livre? O que é melhor? Você continuar aprisionado naquela situação ou você pelo menos tentar começar? Você tentar prosseguir, você tentar avançar. Precisamos ter essa visão. E Deus ele coloca pessoas do nosso lado com visões diferentes da nossa, justamente por conta disso. Você lembra quando eu trouxe a pregação semanas atrás sobre Agar, que foi para o deserto e ela foi com dia e hora para morrer? Lembra que eu trouxe sobre isso? Uns capítulos antes, ela se desentendeu com Sara e ela fugiu para um deserto.
E esse primeiro deserto que ela fugiu se chamava deserto de Sur. Você sabe o que significa Sur? Ela foi para um lugar de muros, para que ficasse cega diante de todos os planos e projetos que Deus poderia fazer sobre sua vida. Mas quando ela chegou naquele deserto, um anjo apareceu para ela e disse: olha, volta para onde você veio. Volta de onde você veio, porque o que o Senhor quer fazer na tua vida não é aqui nesse deserto, não é aqui nesse lugar. Deus tem grandes coisas. E naquele momento Agar, ela poderia ter tomado uma decisão de ficar naquele lugar cercadas por muros que cegariam ela diante de tudo que Deus ele poderia fazer sobre sua vida, sobre a vida do seu filho. Mas ela toma a decisão de voltar. E quando ela toma a decisão de voltar, ela passa por um segundo ponto muito importante, que foi o ponto que eu trouxe sobre o dia e a hora que programaram para findar a sua vida. E ela vai para o deserto de Berseba. E ela vai sem rumo por esse deserto. E você sabe o que significa esse deserto? Esse deserto significa recomeço. A sua visão era que ela estava indo com dia e hora para morrer. Mas Deus disse: é aí que eu vou fazer você reconstruir. É aí que eu vou fazer você recomeçar. E naquele deserto de Berseba, onde ela chegou com a intenção de que estava tudo destruído, com a visão de que estava tudo acabado, que não tinha mais saída para a sua vida, naquele lugar o Senhor fez Agar prosperar. Naquele lugar fez Ismael crescer, ser um homem de grandes posses, flecheiro. O Senhor honrou a vida de Agar. Mas, querido, encontrar liberdade não quer dizer encontrar facilidade. Porque eles não encontraram facilidade, mas eles tiveram recursos do Senhor para reconstruir. E é isso que o Senhor ele está te dando nessa noite. Recursos para você reconstruir. Recursos para você continuar. Porque o Senhor ele é aquele que sempre dá o escape aos seus filhos. O Senhor é aquele que sempre manda o socorro. É aquele que tem cuidado, mesmo quando nós não percebemos com os nossos olhos, mas Ele manda sempre o socorro. Ele manda sempre o cuidado. Quantos estão conseguindo entender a voz do Senhor nessa noite? Diga amém. Você pode glorificar ao nome dEle. Aleluia, aleluia. E quando ela chega nesse deserto de Berseba, o próprio Deus aparece para ela e diz: olha, aqui não é o teu fim. O próprio Deus está dizendo para você nessa noite que não é o teu fim, que essa destruição não vai acabar com a sua vida. Muito pelo contrário, Ele está mudando a direção. Ele está mudando o caminho. Ele está te presenteando com um novo futuro, com coisas que vêm diretamente dele para a sua vida. E aí você pode perguntar assim: nossa, que coisa triste, eu tive que passar por tudo isso para poder receber o novo de Deus. Olha, quem mandou você ser teimoso? Nós passamos por coisas que o Senhor ele usa essas coisas para nos colocar no lugar certo, no lugar da sua vontade. E aí nós temos a nossa personalidade, nosso caráter, né? Formado pelas circunstâncias da vida. Mas muitas vezes diante do Senhor isso não serve. E aí Ele precisa fazer a gente passar por situações para moldar o nosso caráter e a nossa personalidade e a nossa fé e a nossa visão diante dEle e de tudo aquilo que nós vivemos. E Agar, ela estava no início do seu recomeço.
E ela precisava quebrar os muros que tinham ficado sobre ela. Os muros que tinham levantado sobre ela diante daquela situação que causava dor, que causava destruição, que causava aflição. Ela precisava quebrar aqueles muros para que ela pudesse abrir os seus olhos e enxergar o futuro que Deus ele tinha preparado. Muitas vezes as lágrimas elas escondem a visão que nós precisamos ter. Mas olha aí do teu lado que tem um Zorobabel com um lencinho para secar os teus olhos, para que você possa ver e ter esperança do amanhã. Tem aí, você pode dizer, de repente nas situações que você vive, eu não tenho alimento suficiente, mas tem Neemias dizendo aí, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Então continua, não se abata com isso, porque Deus é aquele que provê. De repente você pode estar dizendo agora na sua cabeça, eu não vejo as promessas do Senhor. E aí tem aí um Reum dizendo, olha, ele não é filho do homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aguenta que dá, aguenta. E Agar prosperou com Ismael naquele lugar que ela tinha visto como destruição. Se eles prosperaram, irmãos, por que tu acha que tu não vai prosperar? Por que tu acha que tu nasceu para sofrer? Deus faz acepção de pessoas? Não, Ele não faz. Ele ama tanto Agar e Ismael como Ele ama você e a sua casa. Ele ama você e a sua família. E isso não pode ser mudado. Porque reconstruir é necessário. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Reconstruir é necessário. E aí quando tu botar as tuas mãos nesses escombros, quando tu começar a movimentar, quando tu der início nessa reconstrução, querido, olha o que vai acontecer. Abre aí, volta aí de novo no capítulo 3, agora lá no versículo 10, para nós encerrarmos aqui. 3 no versículo 10 diz assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que ninguém discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Quando você começar a movimentar essa reconstrução, aqueles que estiveram com você no cativeiro, ou aqueles que te viram no cativeiro, vão glorificar o nome do Senhor, porque estão vendo a reconstrução que Deus permitiu você fazer. Vão se alegrar, vão jubilar ao Senhor em adoração, porque viram que você venceu diante dessa devastação, diante dessa destruição. E muitas vezes, querido, nós vamos recomeçar com perdas. Perdas de pessoas que amamos. Vamos recomeçar com a perda de um relacionamento, com o fim de um relacionamento. Vamos recomeçar com o nosso filho encarcerado. Vamos recomeçar sem o nosso emprego que tanto nós amávamos. Mas recomeçar diante do Senhor é necessário. Entendemos que nós precisamos estar diante dele. Nós entendemos
entendemos que tudo que acontece em nossas vidas é por causa dele, é por autorização dele, porque ele não permite que aconteça nada que venha nos matar. Muito pelo contrário, é para nos edificar, é para nos construir em seus propósitos, é para gerar vida em nosso interior, é para gerar vida naqueles que estão à nossa volta, porque foi assim que aconteceu com aquele povo. Muitos ouviram os seus júbilos naquele dia em que eles viram a casa do Senhor de pé. O momento de destruição passou e a reconstrução trouxe novidade. A reconstrução trouxe coisa nova. É isso que a destruição causa, novidade, coisa nova. Então nós precisamos seguir assim como aquele povo seguiu, mesmo com dor, mesmo com seu coração sangrando. Deus, ele trouxe tudo para que aquele povo pudesse reconstruir. Tudo que tinha sido roubado por Nabucodonosor foi trazido para a casa do Senhor, e muito mais foi ganho voluntariamente por todos que passavam por aquele lugar, deixavam ali no templo do Senhor presentes em sacrifício. É isso que o Senhor, ele tem feito durante 13 anos com o caminho do Evangelho. Nós temos passado na vida de muitas pessoas e nós temos reconstruído vidas, reconstruindo casas que estavam totalmente destruídas, avassaladas, né? Desfeito todos os seus sonhos e planos, mas o Senhor tem nos usado dia após dia, ano após ano, para que nós pudéssemos estar reparando muros, restaurando casas. Esse é o caminho do Evangelho. 13 anos ensinando que não é pare de sofrer, mas quando você sofrer, você não estará sozinho. Tem gente do seu lado para te ajudar. Tem filhos de Deus com recursos necessários que você precisa para ter a visão do novo, para ter a visão do amanhã. Nessa noite nós estamos aqui encerrando um mês inteiro de comemoração de 13 anos de muita intensidade, seja o nível que for, seja no nível da dor, seja no nível da alegria, seja no nível de conquistas. É muita intensidade que nós vivemos o amor de Cristo. E Deus, ele te trouxe aqui nessa noite para dizer especialmente para você que você está no lugar certo, onde essa destruição não vai ficar do jeito que está. Só se você quiser ficar olhando aí parado, mas se você não quiser, tem muita mão aqui para ajudar a você reconstruir. Tem muitas mãos aqui que tem a chave que você precisa para abrir essa porta, que tem a ferramenta que precisa para desatar essa situação. Aqui existem filhos e filhas de Deus pronto para estender a mão e te ajudar a recomeçar, porque reconstruir é necessário. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Reconstruir é necessário. Aí agora você vai fazer uma proposta para ele. E aí, quando a gente começa? Quando a gente começa, nós estamos aqui preparados para isso. Que o Senhor, ele possa abençoar a sua vida e que nessa noite você possa ter sentido o cuidado de Deus sobre você. Embora sejam bastante escombros, eu não sei qual é o tamanho dessa destruição, mas não me importa nem um pouco qual é o tamanho. O que me importa é que a gente precisa começar o quanto antes, reconstruir toda a sua história, reconstruir todos os seus planos, porque Deus, ele não te criou para que ficasse perdido, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia!